Olá! O vídeo de hoje vai falar sobre como lidar com pessoas que têm depressão. Então, se você tem um familiar, um cônjuge, um filho, um pai, um colega de trabalho, um amigo, ou, enfim, alguém que você ama que tem depressão e você não sabe lidar com isso, você fica pisando em ovos, ou tudo que você faz só contribui para a situação piorar, então fica comigo que eu vou te dar algumas dicas sobre como lidar com essa situação, às vezes tão difícil. Lembrando que, infelizmente, essa é uma situação cada vez mais comum, porque a depressão ela, ela vem aumentando nos últimos anos, cada vez mais pessoas que passam por essa situação, então esse conhecimento pode ser um conhecimento muito útil para você. Basicamente, eu dividi o vídeo em duas partes. Primeiro, o que não fazer, o que você não deve fazer, parar de fazer. Dois, o que você deve fazer, são coisas que vão te ajudar nessa tarefa de lidar com a pessoa. Primeira coisa que você não deve fazer é qualquer expressão de julgamento ou crítica. Exemplo, evitar falar coisas do você precisa ver as coisas do lado positivo. Isso é frescura, isso é coisa da sua cabeça. Se você levantasse, saísse da cama, isso tudo ia passar. Então, isso são... eu sei que você, quando diz essas coisas, você quer ajudar a pessoa, você quer animar a pessoa, mas isso é entendido como uma crítica. É como se você estivesse enfiando facas na pessoa, aquilo dói para a pessoa. Ora, se ela soubesse como sair daquela situação, acredite, ela sairia. Só que ela está numa posição que ela não consegue enxergar, ela não consegue ver, ela não consegue perceber nada que tire ela daquela situação. Então, ao fazer isso, você só contribui para que ela se retraia, que ela se isole ainda mais, piorando o quadro. Uma outra coisa muito ruim que você deve evitar, não deve fazer, é ficar minimizando, a dor da pessoa. Você falar coisas, você é muito sensível, isso não é nada, porque essas coisinhas te incomodam, deixa de frescura, bola para frente. Não é só você que tem problemas, as pessoas da África têm problemas. Você fica comparando, falando de tal passou por coisa muito pior, né? Isso não ajuda. Isso definitivamente faz com que a pessoa só se sinta pior. Você não melhora a situação, só faz com que, como eu falei, ela se retraia mais e pior, ela se afaste de você, diminuindo as possibilidades da ajuda que você poderia dar para essa pessoa. Outra coisa que você não deve fazer, que é muito... e que a gente faz, né? Quem tem, porque você ama aquela pessoa, você fica querendo dar conselho. Dá conselho, faz isso, faz aquilo, vamos lá para fulano, vamos fazer isso, procura um psiquiatra, procura um psicólogo e vamos lá fazer isso. Não adianta. A pessoa, ela pode até, em alguns casos, reagir com agressividade. Ela pode ficar agressiva com você porque ela não está naquela vibe, aquilo ali só está soando para ela como você está pegando no meu pé, você está me perseguindo, né? Me deixa, me larga. Então, por isso que ela reage de uma forma agressiva, de uma forma ruim. Então, a forma, eu vou te explicar agora como você fazer, como você pode dar essas dicas, essas sugestões de uma forma que ela consiga, quando ela estiver pronta, entender. Então, se contém, eu sei que é difícil, mas não fique dando conselhos, ok? Falamos de coisas que você não deveria fazer. Agora vamos falar das coisas que você deveria fazer. A primeira coisa delas é saber tudo que você pode sobre depressão. Hoje em dia tem muito material disponível na internet, seja em vídeos, em textos, você tem livros. Então, saber possibilita que você entenda, não como a pessoa está se sentindo, você não vai conseguir sentir aquilo, mas você vai entender por que ela está se comportando daquela forma e você vai começar a separar a pessoa dos sintomas da doença, do que ela pode apresentar em função de estar doente, né? O que inclusive te ajuda a ser mais paciente com a pessoa. Então, entender, ler tudo sobre é uma coisa que você deveria fazer e fazer agora. Outra coisa muito importante, dê apoio emocional. Quem está numa situação de depressão
está muito vulnerável, precisa de um apoio. E como você dá o apoio de uma forma positiva, de uma forma boa para a pessoa? Esteja lá. Diga assim, olha, eu estou aqui para você. Eu estou aqui. Não fala nada, não precisa falar nada, não fica dando conselho, né? Então, esteja lá para a pessoa, né? Só às vezes pega na mão, se o contato físico for possível, senão você simplesmente fique lá e dê o seu apoio. Isso também significa em você ajudar nas pequenas tarefas. Às vezes a pessoa está com a baixa de dopamina tão grande que ela fazer qualquer coisa, um esforço hercúleo, é um esforço muito grande. Então você vai lá e faz aquilo para a pessoa, você vai estar aliviando o sofrimento dela. Aquilo é passageiro, aquilo é transitório e você vai estar ajudando. Uma última dica para você: cuide de si mesmo, cuide de você. Convivendo durante um tempo médio e longo com uma pessoa que tem depressão, vai acabar te adoecendo se você não cuidar de si mesmo. Então, estar lá, dar atenção para a pessoa, não significa que você vai abandonar seu trabalho, não significa que você vai abandonar suas atividades físicas ou as coisas que você gosta de fazer, ou mesmo seus amigos. Então, planejando bem, dá para conciliar as duas coisas e, mais do que isso é fundamental. Se você abandonar tudo isso, abandonar a atividade física, abandonar as coisas que você gosta de fazer, você vai acabar adoecendo junto e você não vai ter condição de ajudar aquela pessoa. Existem grupos de apoio que as pessoas que têm os mesmos problemas, elas convivem. Isso também pode ser uma coisa muito interessante. Pode ser uma coisa que te ajude, né, de maneira solidária, acho que as pessoas se apoiam e isso ajuda bastante. Outra dica importante, se for possível, leve ao médico. O psiquiatra não é um médico de maluco, né? Meu Deus, isso está tudo bem. Não, o psiquiatra, em alguns casos, algumas pessoas reagem bem aos medicamentos, então a pessoa ela precisa daquele medicamento para ter a dopamina no cérebro, para sair, até para fazer uma terapia, o que me leva ao segundo ponto. Não adianta só o remédio sem a terapia. Diversos estudos já mostraram isso. O remédio ele remedia, é curto prazo, a terapia é médio e longo prazo. Ela que vai fazer com que a pessoa crie as bases mais sólidas que vão fazer com que ela saia daquela depressão. Mas se a pessoa não quiser ir para o médico, não quiser ir para a terapia, como eu falei, não dê conselho, não fique insistindo, ela não vai reagir bem. A maneira que você tem para ajudar é de uma maneira, seja franca: olha, eu não vou falar mais nada, eu estou aqui para te ajudar, e quando você quiser me ajuda, eu conheço os meios, eu estudei e eu posso te ajudar. Eu sei que eu posso te ajudar, eu vou estar aqui sempre para você. E deixa lá. A pessoa, quando ela estiver pronta, ela vai te procurar. Vem cá, você lembra que você me falou que você podia me ajudar? Como é que você pode me ajudar? E aí ela vai estar receptiva para os seus conselhos. E aí você vai ter o canal, né, o portão aberto para conseguir entrar, para conseguir ajudar essa pessoa. Bom, gente, eram essas as dicas que eu tinha para oferecer nesse momento. Espero que de alguma forma elas sejam úteis para vocês. Sinceramente, eu espero isso. Passar por essa situação é uma situação muito difícil. Esse conhecimento ele tinha que ser ensinado nas escolas. A tecnologia, hoje em dia, faz muitas coisas ruins, tem muitas consequências ruins, mas ela tem consequências muito boas, ela pode oferecer coisas muito boas. Uma delas é essa possibilidade de compartilhar conhecimento útil. Então, lembre-se, cuide bem do seu cérebro, que ele vai cuidar muito bem de você. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!